Então, gente, hoje eu resolvi conversar um pouquinho sobre a percepção do paciente e técnicas anestésicas, né? Nossa, Bianca, o que a percepção do paciente tem a ver com técnicas anestésicas? Para o seu paciente, o que é um dentista bom? Você já parou para pensar nisso? Dentista bom, gente, para a maioria dos pacientes, não sei se vocês já fizeram esse tipo de enquete com seus pacientes, mas eu já fiz. E a grande maioria diz que dentista bom é aquele que faz com que ele não sinta nenhuma dor, né, nos procedimentos. Eu acho isso interessante porque isso remete a a técnica de bloqueio que a gente tem, né? Os recursos de bloqueio que a gente pode ter aí. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas técnicas e alguns mitos, né? Que o pessoal tem normalmente em cirurgia, em anestesia. Dizem que a melhor técnica é uma determinada técnica, que ela é muito superior às outras e não é muito assim que funciona. E também não funciona muito assim para todo mundo, tá? Então a gente ter ferramentas... Então assim, a gente ter boas ferramentas de bloqueio, de anestesia no nosso paciente é um excelente cartão de visita, tá? Por quê? Porque dentista bom é aquele que o paciente não sente nem a punção. Dentista bom é aquele dentista que o cara não vai sentir dor nenhuma, tá certo? Então é importante a gente ter ferramentas para poder fazer bloqueios eficazes em todo mundo. Qual é um bloqueio que quase todo mundo tem dor de cabeça, né? Que o próprio Malamed diz que a gente vai ter aí cerca de 80 a 85% de sucesso. Normalmente é o bloqueio do nervo alveolar inferior, né? Ultimamente, eu uso mais a técnica de Pitérigo para poder fazer esses bloqueios. Mas existe aquele mito de que a Go-Gates é a técnica mestra para você poder fazer o bloqueio mais efetivo, né, desses nervos. Isso porque a Go-Gates ela vai fazer esse bloqueio mais acima, antes das ramificações, antes dos nervos se ramificarem. Ela vai fazer lá no nervo mandibular, na região do colo do côndilo, né? Na parte de trás do côndilo aqui. Só que tem um porém, tá? Ela não serve para todo mundo. A pessoa tem que ter uma amplitude de boca muito grande, tem que ter uma boa amplitude de boca para que você consiga chegar na parte de trás da cabeça do côndilo, aqui atrás. Porque senão você não consegue. A boca da pessoa tem que abrir o máximo possível para você poder fazer, né, a linha aqui assim com a relação do canto da boca, porque é a direção que você vai fazer a sua agulha, você vai dar na sua agulha, para você poder pegar lá o ponto de punção, né, na cúspide mesodistal ali do molar, né, do segundo molar, do último molar, maxilar, para você conseguir fazer a punção, atravessar a agulha e chegar aqui, gente. Você vai chegar aqui com a agulha, na cabeça do côndilo, na parte de trás, que é justamente uma porção ali onde você tem o nervo mandibular. Com isso você bloqueia ele no nível mais acima, tá? E isso vai fazer com que você tenha um bloqueio total aqui, até a região da sutura aqui, assim, né, da sínfise aqui. Então, todos os dentes inferiores vão ter anestesia de total aí. Só que ela não funciona para todo mundo. Por quê? Se o seu paciente não tiver uma abertura de boca efetiva, se o seu paciente tiver com trismo, você não vai conseguir fazer a Go-Gates com sucesso. Então, ela não é a técnica, assim, é uma excelente técnica, é uma excelente ferramenta para quando, por exemplo, você está com dificuldade no bloqueio da NAI, né, o bloqueio pela Pitérigo, porque a Pitérigo, às vezes, ela tem, né, essa relação de variações anatômicas que acabam atrapalhando você fazer esse bloqueio, mas ela não é uma técnica eficaz. Ah, Bianca, mas e se meu paciente estiver com trismo, não estiver abrindo a boca, você não consegue nem dar Pitérigo, concorda? Nem a Pitérigo dá para dar, porque para você pegar aqui o bordo anterior da mandíbula, você conseguir encostar e comparar a distância com o feixe ali, para você poder fazer a distância dela, você vai precisar que o paciente abra a boca. Você pode usar, por exemplo, a varinase aquinosa. Eu não sei se vocês já ouviram falar da varinase aquinosa. Ela é uma técnica que foi assim, descoberta, né, por dois dentistas, e eles usaram em tempos diferentes. Mas é uma técnica que você consegue bloquear
o nervo, né, no nervo alveolar inferior, o nervo bucal, o nervo lingual, né, o nervo bucal às vezes você precisa dar uma punção. Com o paciente com a boca fechada. Onde que você vai fazer essa punção? Normalmente 1 ou 2 centímetros acima do plano oclusal. Então você vai dar na região anterior, você vai fazer mais ou menos a punção nessa região, tá? No próximo dos dentes superiores. E você vai conseguir chegar nessa região aqui, um pouco abaixo da cabeça do côndilo. Então a varinase é um pouco mais abaixo da cabeça do côndilo, vai pegar os 3 ramos ainda, e o bloqueio do nervo alveolar inferior é mais baixo ainda, né? A gente está pegando aqui quase que no forame para poder fazer o bloqueio, né? Então, assim, a varinase equinose é uma boa técnica para pacientes que apresentam trismo e que muitas vezes você precisa, sei lá, o paciente fez uma extração de um terceiro molar, apresentou trismo, você precisa de repente tá com alveolite, você observou que tá com alveolite, você vai querer fazer a curetagem. Para você fazer a curetagem, o ideal é você fazer um bloqueio, né? Porque vai mexer em tecido, o tecido tá dolorido, né? E tal. Então você faz um pequeno bloqueio. Você pode usar a varinase, tá? A varinase equinose, ela é excelente para pacientes que têm trismo. Então, o que eu tô querendo dizer com toda essa conversa, né? Que, gente, a gente tem que ser questionador. Não existe anestesia perfeita, não existe anestésico perfeito. Existe o anestésico perfeito e a anestesia perfeita para cada caso. Pacientes que têm dificuldade de abrir boca, você vai ter que usar técnicas diferentes, você vai ter que ter ferramentas diferentes para você poder sanar a dor daquele paciente e ele acreditar que você realmente é um bom dentista, né? A primeira coisa, eu fiz uma pesquisa com meus pacientes, a primeira coisa que para eles identificam como um bom dentista é justamente o fato dele não sentir dor, tá? Então você fazer boas técnicas de bloqueio é uma excelente ferramenta. E nem todo mundo sabe que também é uma ferramenta de marketing, né? Se o paciente não sentir nada, é a melhor coisa que tem, né? Ele vai falar para todo mundo que você é um dentista excelente. A gente estava falando sobre as técnicas de bloqueio dos nervos inferiores, né? Eu falo inferiores porque não é só do NAI, tá? Não é só do nervo alveolar inferior. A gente está falando também de um bloqueio parrudo, aquele bloqueio que o seu paciente não vai sentir nada, que vai achar que você é um deus ou uma deusa da anestesia, né? O que é isso? É justamente o bloqueio em que o paciente não sente nenhum tipo de dor. Quando o bloqueio não pega, você tenta outras técnicas? Olha, Luiz, vai depender muito da situação. Por exemplo, é uma cirurgia de longo período que eu vou precisar fazer osteotomia, odontosecção. Às vezes eu tento novamente a técnica da putélio, até porque ela é um pouco mais rápida, né? Mais fácil. Não dá certo, a gente tenta a Colgate. Intraligamentar, muito boa também. Dependendo do dente que você vai tirar, ela dá certo. Se for dentes, por exemplo, dentes inclusos, por exemplo, você tem um pouco de dificuldade. A intraligamentar, ela é muito boa, tá? Funciona em alguns casos. Para fazer acesso de canal, eu uso bastante, viu? E dá certo. É aquela anestesia que você dá entre o dente e o ligamento periodontal, né? O espaço entre o dente e o osso, digamos assim. Funciona bastante, ela dá um bloqueio muito bom. Dá bom, dá bom. Oi, doutora, você arrasa. Ah, imagina, gente. Bobagem. Então, é muita coisa, gente, que o dentista tem que saber nessa vida. Não tem jeito, né? E realmente, né, na nossa profissão, a gente tem que estudar o resto da vida. E eu descobri isso depois de um tempinho de cadeira, assim, né? Eu estudava, né, revisava. Eu tenho vários livros, eu revisava, fazia revisões de anatomia. Mas eu esqueci de ver que as coisas novas, a gente tem que aprender a ver as coisas novas, que são importantes também. A gente começa a aprender por que muitas vezes as nossas anestesias não pegam, né? Alguns anestésicos que começam a apresentar problemas, anestésicos os mais novos, né? A articaína, que é um dos mais novos, você vê por que ele começou a dar problemas, né? Em bloqueios como o nervo alveolar inferior, que eu não recomendo vocês usarem, a gente já conversou sobre isso em outras lives, né? Então isso é muito legal.